RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Ao longo de 35 anos, a CST cresceu com e para as pessoas. Celebramos uma história marcada pela inovação e pela evolução tecnológica. O nosso sucesso é partilhado por todos. Juntos, construímos um futuro promissor. Olhamos para o futuro com otimismo, comprometidos em continuar a inovar e a servir o nosso país. 35 anos, CST, somos nós. Obrigado por fazeres parte da nossa história. Não perca o foco. Vem aí a primeira edição do Foco Biodiversidade, o Fórum sobre a Conservação da Biodiversidade do Golfo da Guiné. Um evento para celebrar a biodiversidade de São Tomé e Príncipe, de 19 a 22 de maio, no Palácio dos Congressos, com apresentações literárias, palestras, exposições, feira interativa, workshop e muito mais. Não fique de fora e não perca o foco. O nosso segundo tema, que dir-se-á o tema da semana. O advogado, o jurista, advogado, ativista, político, se quisermos também, Mickey João, foi detido nesta última semana e acabou por ficar em prisão preventiva, indiciado da prática de crime de abuso sexual contra, ou melhor, de menor. Neste caso, a menor, a irmã da sua esposa, vivia com o casal e, segundo o Ministério Público, daquilo que pudemos apurar, Mickey João está a ser indiciado de 3 crimes de abuso sexual, ou seja, terá envolvido pelo menos 3 vezes com esta menor, que veio publicamente também dar a cara e voz, juntamente com a sua mãe, sublinhando esta denúncia e pedindo a intervenção da justiça perante esta denúncia. Mickey João, antes mesmo de ser detido, veio também publicamente nas redes sociais a alegar que é inocente e que provaria a sua inocência. A verdade é que depois de ter sido ouvido pela juíza de instrução criminal, acabou por ter como medida de coação a prisão preventiva. Segundo pudemos apurar, o Ministério Público alega a questão de alarme social, o risco de perturbação do processo, caso Mickey João continuasse em liberdade enquanto decorria a investigação. O que se sabe também é que a detenção não é causa, digamos, imediata desta denúncia pública, mas sim, ou seja, deste momento em que a alegada vítima e a sua mãe venham ao público dar a cara, mas que Mickey João tem sido investigado já há algum tempo pelo Ministério Público, que só agora decidiu avançar com esta detenção. Queríamos, não sei se está cá, mas parece que não, o Hamilton Vaz, que nos ajudasse no início desta análise, tendo em conta tratar-se de uma questão jurídica, mas parece-nos que está agora a ter alguma dificuldade de conexão, o que nos obrigará a avançar com uma análise ainda, digamos que, genérica daqueles elementos que para já nos são disponíveis. Nesse sentido, Meyer António, eu lançava-lhe a questão, como é que vê tudo que tem. O Hamilton Vaz acaba de entrar, vamos então ver mesmo se começamos com ele. Hamilton Vaz, como jurista, naturalmente, que análise faz para já? Tem-se falado muita coisa, alguns alegando violações de alguns procedimentos por parte da Polícia Judiciária, do Ministério Público e provavelmente dos próprios tribunais, nesta detenção e prisão, enquanto jurista, daquilo que tem como informação, o que é que nos pode dizer na sua leitura desta situação?
desde a prisão até a decisão do tribunal em decidir como medida de coação a prisão preventiva. O que lhe parece? Josimar, primeiramente, eu não posso deixar de manifestar a minha solidariedade. Ninguém deve rir-se da desgraça do outro. Afinal de contas, o Dr. Mick João é um colega de profissão, é advogado quanto eu e muitos outros. Acredito que toda a classe está enlutada, na medida que é um colega de causa, da profissão, e nós todos somos legalistas, defensores da justiça. Não podemos deixar a solidariedade. Na verdade, nós defendemos a justiça, seja lá para quem for. Não há justiça a duas velocidades. A questão do Mick João, que indigna muita gente, acredito que a indignação de muita gente é justamente a velocidade com que as coisas ocorrem e a diferença. Nós somos iguais perante a lei, mas a atuação não tem sido isto de iguais perante a lei. A irritação, revolta, indignação de muitos santomenses. Quando eu falei sobre isso, não é que a justiça cumpra o seu papel, é sim pelo fato de as pessoas saberem, e nós todos sabemos, que, face ao caso de 25 de novembro, das quais veio a comunicação social nacional e internacional, vídeos claríssimos, com imagens de gente matando e torturando pessoas. Eu estou falando dos autores materiais de crimes. Autores que fizeram, que mataram, que o nosso bispo emérito, que está em Portugal, disse: olha, não há nada que investigar, porque as imagens já dizem tudo, é só pegar e prender os que fizeram isso. E essas pessoas, é por isso que nós temos que ler a indignação das pessoas quando o Mick João vai para a cadeia, e as pessoas que nós vimos. E não é que nós estejamos a dar mais importância a um crime e não importância aos outros. As pessoas que mataram gente a sangue cru e vivo assim, estão soltos. Eu percebo a comparação que está a fazer. Permitam-me fazer essa associação para depois falar da questão da detenção. Eu percebo da associação que faz, mas eu queria que nos ajudasse no caso concreto, independentemente da celeridade, da objetividade ou da falta nos outros processos e nas outras situações, quanto a esta situação concreta, que avaliação faz? Bom, falando da detenção, olha, detenção, prisão, todas essas figuras, tudo está previsto no nosso Código de Processo Penal. Se você vai para o artigo 149 do nosso CPC, eu falar Código de Processo Penal, CPP, só há de ver a figura de detenção e quando é que é possível fazer essa detenção mesmo fora do flagrante delito. Então, que elucidemos todo o santo mês. Fora de flagrante delito é possível deter as pessoas, é possível. Bom, agora vamos ver se o Dr. Mick João, eu não posso entrar no cerne das coisas que não conheço. Dr. Mick João é advogado. E a lei diz, para situações de magistrados e advogados, esses não podem ser detidos fora de flagrante delito. Mas está explícito no acordo. Está explícito, se vamos ver lá, se vamos ver justamente no artigo 152, exceptua magistrado e advogado, porque a detenção é justamente para fazer a pessoa se apresentar ao julgamento no contexto de um processo sumário ou ao primeiro interrogatório do juiz. Fecha a detenção dele justamente para ser apresentado ao primeiro interrogatório do juiz.
E o artigo 152 do Código de Processo Penal excetua que não se pode deter advogado e magistrado num contexto como esse. É o 152, não é o Hamilton que está a dizer. Então, daí que pode-se invocar... Também é verdade que Mick João, neste momento, tem o seu exercício da advocacia suspenso por uma decisão da Ordem dos Advogados. Olha, é outra questão. Ao estar suspenso o exercício da advocacia, o que se coloca é se ele deixa de ser advogado. Ele continua a ser advogado, ele é advogado. Apenas o exercício da advocacia é que está suspenso. E coloca-se outra questão, se ao suspender este exercício, se ele perde essas prerrogativas. Se perde efetivamente essas prerrogativas. Aí o que me parece, ainda que perdesse essa prerrogativa, há um juízo prudencial. Qual é magistrado que não sabe que o doutor Mick João é advogado? Os magistrados tinham conhecimento de que o doutor Mick João estava a se preparar para fugir, tinha passaporte e ia sair do país. Ao ter esse conhecimento, aqui podiam agir. O homem vai já viajar, temos que detê-lo para garantir que ele se apresente ao primeiro interrogatório. Mas não há isso, ao menos que me apresente esses elementos. Daí que, é por isso que, ainda que ele perdesse esse estatuto, há prudência. E nós não podemos agir de forma impulsiva por perseguição. É isto que indigna os santonenses, ao perceberem que houve uma atuação descomunal da PJ, do Ministério Público e tudo, quando um staff policial e todo dirige a casa desse cidadão para buscá-lo e tal, como se ele cometesse um crime de lesa pátria, matou 10, 15 pessoas e etc. Não é o caso. Ao perceberem que ele é um advogado, entenda isso bem, senhor Josimar, ele é advogado, tem o exercício suspenso, mas ainda assim, os magistrados sabem que o país é pequeno, ele é isto, podiam usar outra coisa, que é a prudência. Nós chamamos de juízo prudencial. Agir com ele com base em alguma prudência, de forma mais humana, com a humildade, com cautela, com não exagero do poder, com não abuso do poder e da autoridade. Poder-se desencadear isso dessa forma. Então, isto é para falar com o senhor Josimar relativamente à questão da ilegalidade da detenção. A detenção, pode-se invocar a ilegalidade da detenção. E quanto à ilegalidade da detenção, os advogados também podem acionar um instituto que é o habeas corpus, que é o artigo 157. Eu vi algumas suas magistradas falarem que não se pode acionar habeas corpus por detenção ilegal. Está previsto. É só ir para o artigo 157 do Código. Há habeas corpus por detenção ilegal, há habeas corpus por prisão ilegal. Prisão ilegal, o habeas corpus está previsto no artigo 181 do CPP, e a detenção legal está previsto no artigo 157. Então, para concluir ao Josimar, não havia necessidade dessa atuação descolossal. Mas não estará, e é aí que eu coloco a segunda parte da questão, a questão que diz da detenção, se calhar não vem a ser fundamentada pelo Ministério Público e Tribunal na decisão que o próprio tribunal então toma, alegando a questão do perigo de perturbação do processo, ou seja, da análise que fez, está claramente a discordar desta decisão do tribunal por optar pela prisão preventiva, certo? Eu falei da detenção. Eu ainda não entrei no aspecto da prisão preventiva. Nós falamos agora do Instituto da Detenção. Agora, quanto à prisão preventiva, senhor Josimar, é um instituto que está previsto nas nossas leis. É mais uma questão que eu lhe digo. Eu, efetivamente, não me apropriei do processo para falar. Mas uma coisa é o processo
correu de uma forma muito célere. E a indignação da população, de muita gente, é justamente situações que ocorreram muito recentemente que não foram resolvidas, mas essa automaticamente está resolvida. Prisão, há pressupostos, o juiz analisa, há pressupostos para se aplicar a medida mais gravosa. É verdade que a prisão é exceção para um juiz que é das garantias. O juiz da garantia precisa ver que a prisão é exceção. Não se prende as pessoas só depois para agora investigar. Porque até que transite em julgado, o Miquijão aí não continua a presunção da inocência desse cidadão. Continua a haver a presunção da inocência. Está previsto para qualquer um cidadão. Agora, é verdade que eu não entrei no processo. Não basta dizer o perigo de fuga, não basta a invocação disto para se ditar a prisão preventiva. É necessário haver a fundamentação. E, muito honestamente, eu não vi o dossiê para ver a fundamentação da juíza, porque é que ela preferiu aplicar esta medida de coação. Essa medida de coação. O senhor Josimar, eu acho que eu deixei muito bem claro, e de forma bastante efetiva, que a prisão preventiva está previsto para qualquer um cidadão. O que o cidadão não compreende, como é que a prisão preventiva para os militares, no contexto de 25 de novembro, nenhum foi para a prisão. Eles estão aqui a deambular, alguns ainda com discurso, arguído com discurso, arguído para estar na cadeia com discursos. É o que o país está a permitir. O país está a permitir isto. Senhora, bem pouco tempo, nós temos o terceiro tema. Já lá vamos. As coisas estão, o senhor Josimar. Permita-me, porque há uma articulação desses temas. Senhor Josimar, qual é o sentimento da nossa população relativamente à prisão preventiva do Misque João? É bem que o sentimento da população não é que não existe esse instituto no nosso código. É que justamente há situações em que a atuação da justiça ocorre de forma célere em dois tempos. Nós não podemos ter uma justiça a duas velocidades. Justiça é cega, não tem que ver para ninguém. Se Hamilton cometeu o crime, atua sobre Hamilton. Se João cometeu o crime, atua sobre João. Se meu irmão cometeu, atua sobre ele. Se meu irmão foi apanhado a matar pessoas no 25 de novembro, que prendam-no. Hamilton, isto é assim. Não está a comparar processos diferentes, não deveria ser, não seria, não entenderíamos melhor se estivesse a comparar a forma como o Ministério Público da Justiça tem agido perante todos os casos de abuso sexual. Em relação aos outros, a Justiça agiu assim tão diferente ou tão célere, neste caso, em relação aos outros de abuso sexual de menor? Obrigado, senhor Josimar, por sua pergunta. É justamente por isso. Nós deixamos de ouvir a Hamilton Vaz, está com uma interrupção na rede. É justamente por isso. Hamilton Vaz, tivemos uma interrupção na rede, pode repetir? E quando se fala assim, há certa interrupção na rede. Eu estou a dizer, senhor Josimar, que a indignação, a revolta, a insatisfação das pessoas face à prisão do Mique João é justamente devido, entendam bem, devido a essa desproporcionalidade. Mas em relação a quê? Em relação ao 25 de novembro ou a todos os casos de abuso sexual de menores? Há vários casos de abuso sexual de menores. Das quais, se nós estamos na perspectiva que é um crime público, a partir do momento em que a autoridade toma conhecimento, deve começar a investigar, a dinamizar os processos, e hoje em dia é uma matéria que tem que ser de forma mais transparente possível. Há vários casos que ocorreram aqui a nível das redes sociais, é isto que indigna essa nossa população, que não se viu sinais de atuação. E para o Mique João há sinais rápidos, evidentes e etc. E não se faz justiça a duas velocidades. Josimar, entenda isto. E Engenheiro Arquiteto, entenda isso. Eu estou a falar de dois pesos, duas medidas, duas velocidades. Se fosse o caso
de cegueira completa, que justiça seja feita, seja lá quem for. E estamos a ver isso, estamos a ver essa atuação efetiva da justiça. Quando está a falar de abuso sexual, não quero saber que era Milton, João, que é presidente da República, que é primeiro-ministro, que seja o deputado, quem lá fosse. Há uma atuação efetiva da justiça. Toda a gente estaria a bater palmas para a justiça quando atua. Mas Hamilton como não Vaz, é esse o caso... obrigado. Peço para concluir, para ouvirmos também outras opiniões. Como não é esse o caso, há esse espírito de revolta. E muito cuidado com esse ambiente espírito de revolta que está surgindo nas nossas populações. Isto começa a ser perigoso, mas começa a ser muito perigoso. Mas muito perigoso mesmo. Obrigado. Eu falei da detenção que nós podemos invocar da ilegalidade dela. Eu falei também da prisão preventiva, que, conforme disse muito bem o juiz, que é o advogado do caso, Carlos Chimeiro, ainda assiste ao NIT João, o recurso que é dentro dos 15 dias. É possível que o Supremo possa conhecer o recurso, conhecer o processo como o advogados que estão no processo conhecem, podem fundamentar, quizá o senhor, o doutor Nick João, pode ainda vir para a liberdade a partir do momento em que são essas pessoas que conhecem o conteúdo, o cerne daquilo que está nos autos do processo. Muito obrigado, Josimar. Hamilton Vaz, para já. Meyer Antônio, daquilo também que tem acompanhado e ouvindo também aqui esta posição do jurista Hamilton Vaz, qual a sua leitura, que comentário lhe apraz fazer? Bom, Josimar, eu acho que nós, em Santo Tomé, temos um problema grave, mas um problema grave mesmo, com defender a justiça e não defender nossas amizades, nosso núcleo de amizade. E isso é muito grave. Nós estamos negligenciando que existe em todo esse processo uma criança. Nós estamos chamando uma criança de 11 anos de mentirosa. Estamos dizendo que essa criança de 11 anos recebeu dinheiro para inventar uma história só porque nós queremos defender o nosso núcleo de amizade. Ninguém é inocente e ninguém é culpado ainda. Há um suspeito e há uma acusação. Há um suspeito e há uma possível vítima. Então, acho que nós devemos centrar o debate nisso. Num suspeito e numa possível vítima. E nós estamos a pegar esse caso e transformar num caso político. Eu recordo muito bem quando em Portugal um santomense, não sei se é santomense ou não, disse que a pedofilia é cultural em Santo Tomé e Príncipe. Muitos vieram indignar-se nas redes sociais que é mentira, que é mentira, que é mentira. Mas esse santomense tinha razão. Tem razão por quê? Porque se nós vemos os comentários, nós vemos as opiniões de muita gente nas redes sociais, estão a defender a pedofilia. Então, nós temos que analisar o que nós queremos em Santo Tomé e Príncipe. E eu acho que nós não estamos a ver para esse lado. Nós temos que separar alguém que luta por uma causa com outro processo que é a questão de pedofilia. Temos que separar essas coisas. Se amanhã, eu estou aqui agora, se amanhã eu vir indicar, Meyer abusou sexualmente de uma criança, vamos dizer que não, Meyer não pode fazer isso? Vocês me conhecem? Vocês conhecem o Meyer comentador ou conhecem o Meyer pessoa? Então, ninguém pode... Quem estava lá naquele momento com eles? Alguns de nós estão cá presentes, estava lá com eles. Como é que nós vamos dizer categoricamente que a criança está a mentir? Muita gente não sabe, né? Mas eu já trabalhei em ação social, já fui trabalhador em ação social. E eu já acompanhei muitos casos de crianças que hoje, nós vemos na praça muitas crianças que estão traumatizadas por causa de abuso. E num caso envolvendo abuso sexual entre uma criança e um adulto, eu acredito mais na criança. Pela minha experiência, acredito mais na criança. Então, nós temos que separar muito bem as coisas. Separar muito bem as coisas. Eu posso dizer, olha, pela postura daquele senhor, eu não acredito que ele possa ter feito isso. Isso é uma coisa.
Mas dizer categoricamente que isso foi uma armação política e que a criança é uma mentirosa, que a criança tomou dinheiro, só porque nós não gostamos desse ou aquele, nós temos que separar bem a coisa. Então, eu acho que nós santomenses, com essa postura, inclusive a declaração dos partidos políticos, estamos a dizer que nós aprovamos a pedofilia. Então, toda essa campanha que fazemos dizendo que tem que denunciar é só blefe, é só show-off, porque o que nós queremos mesmo é para que haja pedofilia. Desde que a criança que é abusada não seja minha. Se for do outro, é para ela estar mentindo. Se for minha, já quero justiça. Então, é isso que tem acontecido no país. Então, vamos deixar que a justiça faça o seu papel. Nós não podemos dizer que ela está certa ou que ele é inocente. Deixemos a justiça trabalhar e deixemos de ruídos em cima da justiça. Mas, Meyer, pois, não sei se vai agora para esta parte, mas há o outro lado que muitos têm questionado e por isso também associam a questões políticas, perseguições e tudo isso, é a possível violação de procedimentos ou desproporcionalidade de atuação pelo facto de se tratar desta pessoa que nós conhecemos, o Mick João, do seu jeito de atuar em várias circunstâncias. O que é que lhe parece? Que leitura faz quanto a isso? Como eu disse uma coisa, temos que separar uma pessoa de uma coisa e separá-lo da parte que se propõe. Sim, mas isto nós já percebemos, Meia. O que nós queremos perceber é, embora não seja jurista, mas daquilo que tem acompanhado, que é a atuação tanto do Ministério Público como dos tribunais em casos particularmente de abuso sexual, o que lhe parece até aqui? Esta detenção, a forma como foi feita, o terem optado pela prisão preventiva, no seu nível de interpretação, o que nos diz? Bom, aqui é outra... Eu ia chegar aí. Mas queria primeiramente que nós separássemos as coisas. Eu volto a repetir, temos uma criança, agora já é adolescente, já tem 15 anos, mas falou quando ela tinha 11 anos que sofreu isso, conta com os detalhes, e temos um adulto que diz que... Então nós temos que separar a pessoa que nós conhecemos como advogado da Causa 25 de novembro com o possível abusador. Possível porque não foi julgado. Temos que separar duas coisas. Porque nós todos somos humanos, podemos cometer erros. Agora, outra questão é a nossa vontade de publicidade, a nossa vontade de fazer espetáculo como foi feito pela justiça. Isso eu acho que foi demasiado, não tem necessidade. Se é uma pessoa, podia muito bem convocar o suspeito de abuso. Ele, se não comparecesse nas 3 chamadas, pelo que eu sei que a lei diz, aí sim de fazer essa detenção com todo esse aparato. Eu sinto que foi nós gostamos muito de show-off, como dizemos, mostrar que estamos a trabalhar. Isso nós gostamos. E isso foi errado publicitar todo esse país. Prendeu uma pessoa, eu não vejo toda essa necessidade. Eu não sou jurista, mas socialmente fica mal. Da ideia de que não foi mesmo sim, porque para humilhar. Então, já que você fala muito, você então cometeu esse erro, então vamos humilhar para mostrar que você também não cometeu. Outra coisa. Temos que separar duas coisas. Outra questão também é a celeridade do processo. Eu acho que há muitos outros casos que também parece que ninguém lembra desses casos. E nossos casos em São Tomé e Príncipe só avançam depois de ir para a polícia e para a Comissão Social. Caso não fica todo escondido. E temos caso de ex-ministro que a criança nas redes sociais pediu ajuda e contou com todos os detalhes. E até então, ninguém fez nada. O Ministério Público não fez nada. E o ex-ministro continua a trabalhar normal e continua, talvez, ainda falando. Ou seja, quer se revoltar. Nós temos crianças na rua com transtornos psicológicos, porque fez denúncia e foi libado. E que essa hoje está com transtorno psicológico. Eu acho que há pessoas que estudam, acho que nós, parece que cada vez que nós estudamos, nós vamos ficar mais. A cegueira nossa é tão grande a nossa cegueira política, que nós deixamos de ver a criança em si, começamos a ver porque esse é meu partido. Quem é porque não gosta do Mickey João? Quem não é da DI diz que ele é inocente porque acha que é a DI que está a fazer isso. Em vez de nós centrarmos o debate na criança. E como essa criança, existem outras crianças também que fizeram denúncia.
Nós andamos a dizer as pessoas denunciam. Quem vai denunciar agora? Para ser acusado que ele tomou dinheiro, a pessoa vai denunciar. Diz-me qual é a criança que hoje vai ter coragem de fazer uma denúncia de abuso sexual depois de todo esse espetáculo que nós estamos a fazer. Inclusive, partidos políticos que iam calar essa boca, que não falavam nada no momento que eu era do presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que não falavam nada quando era o momento do ex-ministro do Trabalho. Hoje, estão a falar para pôr em causa a palavra de uma criança. E nós, nas redes sociais, que dizemos que queremos justiça, que somos defensores de São Tomé e Príncipe, estamos voltando a dizemos que a criança ganhou dinheiro, por isso é que ela está a falar isso. E isso me revolta, porque eu, como eu disse, nós não conhecemos um ao outro. Eu, além de engenheiro florestal, a primeira formação que eu fiz foi de trabalhador social. Eu acompanhei casos de crianças que tiveram problemas, transtornos por causa dessas questões. A criança até que tomaram, como se diz, tomaram um homem, porque ia sair da casa onde estava, por causa de abusos. Ela foi obrigada a ficar com outro homem, passou para tomar ela, para não continuar a sofrer os abusos dentro da sua casa. E hoje, nós dizemos que não, que tudo isso é uma armação. Desculpem, gente. Temos que ser humanos, deixemos a parte política de lado. Deixemos a política de lado, vamos centrar no problema real. Pode ser que venhamos a ilibar o Mickey João. É normal. Mas não vamos transformar um ato de uma denúncia de uma criança num ato político e centrar a discussão na política em vez do que deve ser. Mas este apelo vem também para a própria justiça para não politizar a questão, não é? Sim, inclusive a justiça. Por isso que eu disse que a forma como prenderam o Mickey João foi um espetáculo que não deveria acontecer. Foi mal. E há outros casos pendentes antes que deveriam também ser resolvidos. O que eu segui, o que eu conheci veio dizer? Que em São Tomé e Príncipe, a violação, o abuso sexual de menores só funciona se a pessoa não tem dinheiro. E se a pessoa tem dinheiro, ou ser um jurista, ou ser um advogado, já é invenção. Se não fosse Mickey João, fosse uma outra pessoa, aí nós todos aqui presentes íamos dizer não, sim, temos que prender porque ele é suspeito, se a criança veio falar porque é verdade. Mas só por causa de ser o Mickey João, aí já a coisa é diferente. Eu volto a dizer, temos que separar a política da denúncia. E nós não podemos estar aqui, hipocritamente, a dizer às pessoas para fazerem denúncia, e, por outro lado, tivemos a dizer que não, que quem faz denúncia é porque recebeu dinheiro. É possível denunciar para denigrir essa imagem desse ou aquele. E volto a falar o que eu falei no princípio. Da minha experiência como trabalhador social, eu trabalhei 3 anos como trabalhador social, eu acredito mais na criança do que um adulto. Obrigado, Meyer. Ficamos com a sua posição. Liberato Muniz, tivemos aqui já 2 leituras, também tem acompanhado esta situação naturalmente. Que comentário faz? Olha, eu tenho acompanhado o caso com várias informações. Ouvi o Dr. Carlos Semedo em quase todos os seus diretos. Ouvi agora o Hamilton, que traz mais substância ainda a essa matéria, e também, claro está, com essa colaboração que o Meyer António dá nesse momento. Primeiramente, eu julgo que esse é um problema social grave que deve ficar esclarecido de uma vez por todas. Que todos os santomenses, pelo menos gente de boa fé, não estão de acordo com nenhum tipo de pedofilia. E qualquer ato de pedofilia que seja cometido e que se tenha provas, é preciso, como eu tenho dito, que a pessoa seja verdadeiramente enquadrada no rigor da lei. E digo sempre, independentemente de quem seja, Presidente da República, o Primeiro-Ministro, Presidente da Assembleia, Procurador-Geral da República, seja aquele que for, quem cometer um ato deste grave, havendo provas bastantes, tem que ser enquadrado no rigor da lei. Isso para que não haja dúvidas, para que não digam amanhã, como disse o Meyer, que uns defendem, outros fazem política. Não, isso não tem política. Isto é uma coisa grave, é uma coisa que mexe verdadeiramente com o futuro das crianças. Nós temos muitas crianças, muitos jovens hoje, transtornados na praça pública devido a problemas de violação, e então é preciso que este problema chegue ao fim de uma vez por todas em São Tomé e Príncipe e que as pessoas assumam a sua responsabilidade. Porque quando nós sabemos que o A, que não tem influência, é penalizado,
e o B, que tem influência, não é penalizado, então nós estamos a distorcer tudo. Mas eu julgo que esse problema traz-nos um ponto fundamental sobre o primeiro ponto, que é o balanço dos 100 dias do governo. É que, quer se queira, quer não, o primeiro-ministro, o governo de São Tomé e Príncipe, todas as instituições, todos os órgãos superiores de São Tomé e Príncipe, têm que saber e têm que ter a consciência que os nossos tribunais, a justiça em São Tomé e Príncipe está politizada. E eu esperava, particularmente com este governo, que é presidido, em que o seu primeiro-ministro é o Américo Ramos, e também com esse nosso presidente, em que o presidente da República é o Carlos Villanova, pessoas que sofreram na pele atropelos daquilo que é a demonstração da justiça em São Tomé e Príncipe. O Américo Ramos foi preso da forma como foi, o Carlos Villanova foi preso da forma como foi. Eles sabem que aquilo foi de uma forma tremendamente injusta. Então, eles agora, com a responsabilidade que têm perante o São Tomé e Príncipe, deviam encarar o problema da justiça como um dos problemas mais sérios e mais firmes da sua governação, de modo a não permitir que se trate a justiça, ou seja, que os juízes, os magistrados, com a lei e com o poder que o Estado lhe dá, venha a utilizar isso da forma como lhes dá jeito e não da forma como Hamilton diz, que é uma justiça cega, uma justiça que não vê cor de ninguém, que não vê o nome, mas sim que atua de acordo com a lei. E é preciso, de uma vez por todas, reformar a nossa justiça em São Tomé e Príncipe para que ela ganhe credibilidade. Nem que para isso tenhamos que expurgar do nosso sistema judiciário aquelas pessoas que são verdadeiramente prejudiciais para a nossa instituição. Agora vamos ao caso concreto, Liberato Muniz, estamos a ficar sem tempo. Vamos ao caso concreto. Neste caso concreto, a menina fez uma denúncia. Segundo os dados que eu tenho, este caso já vem de mais de 2 ou 3 meses com a sua análise. Mas como diz o Hamilton, e bem, e como disse o meu Meyer, há vários outros casos em São Tomé e Príncipe também com esse tempo, ou mais do que esse tempo, a ser denunciado, pelo menos com o nosso conhecimento, nas redes sociais. Então, o que acontece? Quando, e fazendo fé que a lei, que o artigo 152, que o Hamilton diz, e ele conhece, é verdadeiro, então ali a coisa agrava-se um pouco mais sobre a necessidade que tiveram de rapidamente deterem o Mico João, ao invés de o notificarem e esperarem por ele, para que ele desse a demonstração plena de que quer ser ouvido e de que as coisas pudessem ser resolvidas de uma forma normal. Quando, Josemar, a justiça vem nos dizer que o Mico João ficou em prisão preventiva devido ao alarme social, eu aí fico totalmente estarrecido. Eu digo, alarme social? Então, há um maior alarme social do que o caso 25 de novembro, como diz o Hamilton e bem? Não há. Então, por que, devido a esse alarme social, essas pessoas não ficaram presas? Mas vamos para recentemente o caso do alarme social do Silva Gomes Cravinho, do presidente do Supremo Tribunal. Então, o comportamento foi o mesmo? Não foi. Independentemente de tudo em São Tomé e Príncipe. Ou seja, o que fica a ideia em São Tomé e Príncipe, Josemar, é que as pessoas muitas vezes dão a impressão que até preferem violar a lei para cumprir com os seus objetivos de manchar a imagem das pessoas, ao invés de seguirem pela lei, pelas normas. E que, mesmo quando um juiz em São Tomé hoje, em São Tomé e Príncipe, esteja a aplicar a lei, esteja a jogar de acordo com as normas e com a lei em São Tomé e Príncipe, porque a reforma da justiça não é feita, porque a justiça de São Tomé e Príncipe é de uma desconfiança brutal, fica a ideia, conforme os interesses e conforme os jogos políticos, porque, como eu tenho dito, quem tem mandado na justiça em São Tomé e Príncipe são os políticos, fica a ideia de que esse juiz ou esse magistrado está comprado. Veja só, neste caso concreto, eu ouvi a versão do TV Gleba.
E eu pergunto, por que o TV Gleba não fez o contraditório com o Mick João? Então, no meu entender, tem que ser feito obrigatoriamente. 2, eu vi uma gravação da esposa do Mick João, em que ela grava ilegalmente, porque com certeza não teve um mandato da justiça, em que ela põe isso nas redes sociais, em que a mãe repete 10, 15 ou 20 vezes que a menina mentiu. Então, havia suficientemente matéria do contraditório para que esse caso, como diz bem o Meir Antônio, fosse tratado dentro do segredo da justiça e caso o Mick João ou seja, houvesse provas bastantes contra ele, que ele fosse realmente posto em prisão preventiva, ou seja, a coação que eles achassem mais preferível. Mas não se pode, de maneira nenhuma, julgar um caso desse nas redes sociais e da forma como tem sido feita, em que aparecem, inclusive, pessoas fora do Ministério Público a falarem do processo como se tivesse conhecimento pleno deste processo. Eu pergunto, por quê? Como é que é possível? E são essas maldades, são essas coisas tão más que acontecem na nossa justiça em São Tomé e Príncipe, que faz com que nós não acreditemos na justiça. Então, se nós temos que acreditar na justiça, é preciso que os magistrados em São Tomé e Príncipe, os juízes em São Tomé e Príncipe, de acordo com a lei e com as normas, também saibam que existe uma coisa que é o bom senso. E eu julgo que muitas vezes esse bom senso não impera em São Tomé e Príncipe devido a interesses políticos que depois mancha gravemente os juízes e os magistrados que trabalham de forma honesta, que querem fazer o seu trabalho e que querem ter uma carreira digna do seu nome. E isto faz com que, o mais urgentemente possível, tenha que se pegar verdadeiramente na reforma da justiça de São Tomé e Príncipe e levar à frente. Porque se isto não for à frente, num caso tão grave como é este, de abuso sexual, que tem havido em São Tomé e Príncipe, e repito, em que existem, como o caso do Mickey, muitos outros casos que se tem falado e praticamente nada se faz, em que nesse mesmo caso do Mickey João aparece um jovem com 19 anos que, afinal de contas, segundo a gravação, também dorme em casa da uma menina. Então, existiam muitos dados para que ele pudesse ser discutido de forma ponderada, de forma séria, de forma a resolver o problema de acordo com as normas e com a lei e com os factos, as provas. É preciso que as provas sejam apresentadas e que os dois lados tenham a mesma possibilidade de defender da mesma forma, e quem falhou tem que ser enquadrado no rigor da lei. E que fique isso bem claro. Ninguém aqui está a defender a pedofilia. O que revoltam as pessoas neste processo concreto do Mick João, até pelo relacionamento que ele tem com o caso 25 de novembro, não é sequer que ele tenha provas ou que não tenha prova, é que ele realmente é uma voz perturbadora. E então fica a ideia de que se quer silenciar e mistura-se um caso com o outro. E eu pergunto, será que o próprio Ministério Público, os próprios não têm essa consciência? Então não era melhor que isso fosse tratado no sigilo da lei em São Tomé e Príncipe e não desta forma como se trouxe, dando a impressão que é devido à publicidade esqueço agora o nome da televisão. A Gleba TV. Gleba TV, é que se prendeu o jovem. Eu acho que é isso que está mal. E não se pode ficar a ideia que, devido à pressão social ou devido a intenções políticas ou não, se resolve o problema de acordo com interesses de grupos ou não. Isso é que não pode, porque isso é muito mal para a nossa justiça. É isso que tem matado a nossa democracia. E eu julgo mesmo, Josemar, que talvez já nem estejamos a tempo de salvar a nossa justiça em São Tomé e Príncipe. Temos tido casos muito, muito graves em que fica vincadamente que os interesses políticos sobrepõem sobremaneira em relação à justiça em São Tomé e Príncipe. E eu volto a dizer, basta ver o caso do próprio Américo Ramos e do próprio Carlos Villanova. E isto é que é mau, isto é que reduz praticamente toda a nossa justiça
há uma desconfiança brutal que tem que mudar. Eu digo muitas vezes, e tenho falado com muita gente, que há muita gente na justiça, talvez os mais velhos, que deviam ser expurgados para se tentar encontrar uma melhor normalidade. Mas muitas vezes o que é que parece? Que também os mais novos parecem muitas vezes até piores ou mais interesseiros do que os mais velhos. E eu pergunto, que justiça nós teremos com esse andar de carruagem em São Tomé e Príncipe? Obrigado, Liberato Muniz. Mais uma vez digo, é mais um tema que nós poderíamos aqui explorar muitas outras questões, mas infelizmente o nosso tempo é limitado. Mas sim, Hamilton Vaz, dou-lhe mais um minuto para sublinhar mais alguma questão. Hamilton, sim, dou-lhe a palavra. Sim, eu gostaria só de fazer uma observação relativamente ao pronunciamento do engenheiro Meia. E para deixar claro, todos nós temos e somos contra o crime de pedofilia. Somos contra a ilha e devemos insurgir contra essas atuações. Como disse bem o jornalista, nós estamos a falar do procedimento. E não confundamos as pessoas. Ninguém está cá a defender ou advogar que vamos cometer pedofilia, vamos encobrir. Não é isso. Cada um que comete deve pagar. Agora, há o procedimento, e nós estamos a falar do procedimento, que tem que ser observado. Eu quero dizer, Engenheiro Meia, por que é que se faz essa interligação? E eu falo da justiça com dois pesos, duas medidas. Há casos que foram aflorados do abuso sexual, que ainda está solta, ainda não houve atuação da justiça. Mas esse caso, sim. E nós interligamos isso a 25 de novembro, cujas pessoas estão fora e não prenderam. E não há justiça a duas velocidades. E dizer também ao engenheiro Meia, há um ditado, é por isso que diz as coisas, o Josimar falou bem do procedimento, que as coisas têm que ser muito bem investigadas. Em direito há um princípio que a gente chama princípio da inocência. Em direito há um princípio que é para a produção da prova, da investigação, que cabe às autoridades. Há um princípio que diz: a confissão desacompanhada de prova não faz fé em direito. E digo mais ao senhor Meia, há um princípio, isto está plasmado no artigo 204 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte, eu vou ler. Tratando-se do depoimento, o número 3 do artigo 204 diz assim, tratando-se do depoimento de uma menor de 16 anos em crime sexual, é necessário que se faça perícia sobre a sua personalidade. Por que eu disse que eu não conheço o processo e não posso pronunciar? Agora eu pergunto, será que foi feita a perícia sobre a personalidade dessa adolescente de 16 anos, como estabelece a lei? Não é Hamilton que disse isso, é o preceito que está no artigo 204 do Código que foi aprovado pelos deputados na Assembleia. Mas o Hamilton Vaz admite que há mais probabilidade disto não ter sido feito ou que isto tenha sido feito, porque como disse também o Liberato... O legalista tem que falar com responsabilidade. Senhor Josimar, um legalista tem que falar com responsabilidade. Eu não tive acesso aos autos do processo. Eu só estou a questionar. Será que foi feito isto no processo? Há muita coisa que tem que ser feito. É por isso que, aí eu vou com o último princípio. É por isso que se diz, o juiz de instrução em Santo Tomé só são dois. É o Carlos Alexandre e a Ilildo Mila. Esses são juízes da garantia. Os defensores dos direitos fundamentais. Os defensores de que a prisão é exceção. A prisão é exceção. A prisão é exceção significa só quando outras medidas de coação
se revele inadequada. Está a perceber? É que se aplica essa que é a prisão preventiva. E tudo isso é necessário saber se efetivamente foi observada pela juíza, nesse caso, a juíza Liudmila, para ditar a prisão preventiva, porque se tem pressuposto. E nem basta dizer que há perigo do homem viajar. Isso não é fundamento. Perigo de viajar tem que ser fundamentado. Que o homem estava tratado de passaporte, que havia sinais de que o homem já estava tratado de visto, que é um documento que entrou no guichê único. É necessário, não basta a evocação. Isso está sublinhado na lei. E por isso, disse bem o Josimar quando interrogava, quando fazia pergunta ao Meia. O que muita gente está a colocar é a questão de procedimento. Eu acredito, por exemplo, a atuação descolossal do Ministério Público com esse aparato deveu-se à forma como o doutor Mick João desferiu crítica ao Procurador-Geral da República, a sua turma, que de forma ferida. Por isso, não se faz justiça com raiva e rancor. Então, com raiva e rancor, vamos mostrar quem somos nós. Manda lá um staff de gente, prende ele, a gente faz festa com ele. Não se faz justiça nesses termos. Faz-se justiça com serenidade, com humildade, com observância da lei, analisando bem o corpo do delito, a convicção do juiz, e tudo isso para nós efetivamente atuarmos. E volto a frisar isso. Hamilton Vaz também não admite que possa estar a fazer esta análise da justiça justamente por ser o Mick João, porque se é um processo que, como se diz, está a ser investigado há algum tempo, há mais de 2 meses, parece estar a descartar que o Ministério Público tenha cumprido esta questão que diz de perícia e de ter investigado para recolher elementos suficientes e só depois fazer a detenção. São questões que, como comentadores, Sr. Josimar, nós temos que aflorar. Lembra bem daquilo que eu falo. Eu desconheço os autos do processo. É possível que tenham sido feito tudo isso. Entende bem? Também é possível. Por exemplo, eu falei desse artigo, número 3 do artigo 204, que é importante, que é necessário. O senhor sabe. E isto é muito importante. Eu falei da questão da perícia sobre a personalidade de uma menor de 14 anos a ter um determinado pronunciamento. Tudo isso é necessário, mas eu não sei se foi feito no processo. Então, nós não estamos aqui advogados ou não. Eu falei da presunção de inocência. Quem não sabe disso? Toda a gente sabe. Eu não estou a falar só, estou a falar com uma certa responsabilidade, com sentido de justiça, com sentido que há lei, com sentido que há um código de procedimento que tem que se observar, há um código de procedimento, que há uma entidade defensora da legalidade, que é o Ministério Público, que não pode agir ao arrepio da vingança, do abuso do poder, e tudo isso para atuar. É isto que eu estou a tentar fazer referência. Obrigado. Estou a tentar fazer referência e faço essa referência para qualquer um. Não é só devido ao fato do Dr. Mick João. Fica devidamente sublinhada a sua posição. Liberatos pede a palavra, mas temos mesmo de ser breve, porque senão ficaremos sem tempo para analisar o próximo eu acho tema. Que eu pedi primeiro. Meyer também. Aliás, dou primeiro ao Meyer, sim. Pensei que não queria, mas já que pede, dou primeiro ao Meyer. Eu pedi 1 minuto, mas como os outros tiveram quase 10 minutos, eu acho que também mereço 10 minutos. Mas vamos aqui aplicar o princípio da razoabilidade que tem sido tanto invocado para termos tempo no próximo tema. Vamos fazer o seguinte, vamos falar o seguinte. Eu volto a dizer, eu usei as questões, eu não sou jurista, mas eu usei as expressões suspeito e alegada vítima. Então, eu não disse que o Mick João é culpado. Então, acho que as pessoas estão com um problema grave de interpretação. E o fato de nós não conjugarmos com aquilo que as pessoas querem que as pessoas dizem, já acham que nós estamos... Eu estou acusando, não acusei, a alegada vítima e o suspeito. Eu acho que foi isso que eu falei. Se calhar para ajudar a clarificar, quando diz as pessoas, não está a dizer necessariamente aqui no painel, também está a seguir os comentários, é isso? Sim, os comentários, o painel, tudo isso. Mas é o seguinte, volto a dizer, e eu recordo bem que eu disse
que eu não concordo com a forma de show-off que o Ministério Público fez para prender o Mick João. E recordo que eu falei isso. Fora isso, eu acho, e volto a repetir, que nós, santomenses, somos hipócritas quando dizemos que nós não queremos pedofilia. Somos extremamente hipócritas. Eu refiro isso e não retiro aquilo que eu falei. Por quê? Porque nós só defendemos a pedofilia quando é alguém que nós não gostamos. Quando é alguém que está no nosso seio familiar, o nosso amigo, nós aqui já dizemos não, que ele não é culpado, que pagaram pessoa para mentir para ele, tudo isso. Nós somos grandes hipócritas e nós gostamos da pedofilia. Então, eu volto a dizer isso. Outra questão. Eu gostaria que muita gente santomense fossem falar com uma criança abusada sexualmente. Porque não têm a noção dos transtornos que podem causar essa criança. Não têm a noção. E eu sei que há muita gente que é trabalhador social, que é professor, que viu isso. E eu conversei com muita gente. Há mulheres até hoje, o homem lhe toca, ela sente medo. Então, nós temos que diferenciar a questão do abuso sexual, a pedofilia, com a questão política. E é isso que quer que nós todos façamos isso. Separar as coisas. Porque na forma como nós estamos a agir, nós estamos a dizer que a criança é mentirosa, que a criança foi paga, e que por isso nós temos que dizer que nós temos que libertar o suspeito porque a criança está a mentir. E nós não demos nem sequer a hipótese de admitir que a criança esteja a falar a verdade. Nem demos a hipótese. Então, isso é muito mal. E eu não estou cá para falar para ganhar o gosto ou para ganhar a antipatia de ninguém. Estou aqui para falar uma realidade nossa. Se nós queremos mudar as coisas, nós temos que reconhecer que as coisas estão mal no país. Nós temos que reconhecer que o Ministério Público acelerou esse processo, talvez por pressão popular. Nós temos que reconhecer que há 2 suspeitos que foram governantes, que não se fez nada até então, que é um ex-ministro e o atualmente Supremo Tribunal de Justiça. Nós temos que reconhecer isso também, que deveria também agir nesses casos. Mas não vamos transformar esse ato em política. Vamos separar as coisas. Nós temos um tema que vai vir a seguir, não podemos falar tudo nesse tema que vem a seguir. Mas esse caso aqui é o caso de pedofilia. Então, vamos falar deste caso separadamente de política. Porque nós já falamos isso misturar com política, não estamos a admitir nem sequer a hipótese que seja verdade, e estamos a chamar a criança de mentirosa, e estamos a dizer a outras crianças que estão a sofrer isso também, que nós sabemos que as crianças sofrem isso, para nunca fazer denúncia, se no caso for alguém com uma certa relevância na sociedade. Porque se for um caso, se uma pessoa com uma certa relevância na sociedade, o que vai acontecer? Vai acontecer que ela vai ser chamada de mentirosa porque quer denigrir a imagem dessa pessoa, que foi paga por alguém para denigrir essa pessoa. É o que está acontecendo agora. Então, nós temos que separar isso. Eu sinto muito triste quando nós vemos santomenses que dizemos que queremos mudar as coisas e que temos comportamento para manter tudo igual. Se queremos mudar as coisas, mudemos nossa linguagem, nossa compreensão das coisas. Obrigado. Obrigado, Meyer. Fica mais esta nota. Liberato Muniz, para terminar. Eu não sei com quem o Meyer falou nos últimos tempos, fora deste programa, mas que fique certo que ninguém aqui neste programa está a dizer que a criança é mentirosa. Em nenhum momento ninguém disse isso. O grande problema, precisamente, e é isso que se deve esclarecer, é a forma, talvez, entre aspas, célere, como de repente se resolveu esse problema. E eu devo dizer ao Hamilton que eu, por exemplo, tentei me inteirar mais deste problema. E eu sei que foram feitos, assim como aconteceu no caso do Ailton Dias e outros, equipas forenses, equipas médicas que vêm trabalhando neste processo, como noutros outros também. Ou seja, que não hajam dúvidas nesse aspecto. Agora, o grande problema é a forma como se politiza a justiça em São Tomé e Príncipe para se tentar dar jeito a uns e a outros e prejudicar outros. E é preciso que eu deixe aqui o último alerta, que este governo, este presidente, estes órgãos de soberania têm que encarar a sério
de forma de frente, sem medo, o problema da reforma da justiça. Nem que tenhamos que parar a justiça em Santo Tomé e Príncipe durante 15 dias e resolver de uma forma, de uma vez por todas, este problema. Continuar com essa justiça, em que dá a impressão que quem entra hoje no Ministério Público, quem entra hoje nos tribunais, já são dos piores, é matar uma sociedade de uma forma total. E é preciso credibilizar a nossa instituição. Eu não estou a ver ninguém em São Tomé e Príncipe, nem no Ministério Público, nem na Justiça, nem no Governo, a fazer esse trabalho. Isso me preocupa muito seriamente. Quer receber sementes de coco do Ghana? Alargamento do prazo para a apresentação de propostas. O projeto de apoio às fileiras agrícolas de exportação PAFAI, implementado pelo Instituto Marquês de Valiflor, IMVF, em parceria com o Ministério da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural, financiado pela União Europeia e cofinanciado pelo Camões IP e pelo IMVF, informa que está aberto o concurso para obter sementes de coco do Ghana a nível de São Tomé. Estão disponíveis 8.300 sementes, incluindo variedades destinadas à produção de óleo e de água, que serão distribuídas aos requerentes selecionados mediante a assinatura de um termo de compromisso. Esta iniciativa enquadra-se no esforço do PAFAI de reforçar as fileiras de coco para óleo e para água. As informações e os formulários de candidatura encontram-se disponíveis online e na sede do PAFAI, no Ministério da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural e nas câmaras distritais. O prazo para a submissão da candidatura termina no dia 23 de maio de 2025 até às 16 horas. Campanha Jesus que Cura São Tomé. As igrejas de São Tomé convidam você para a campanha Jesus que Cura. Depois de abençoar Ghana, Angola, Guiné-Bissau, Congo, Gabão, República Centro-Africana, Camarões, Costa do Marfim e muitos outros países, o evangelista Dag Heward-Mills agora chega a São Tomé com a campanha Jesus que Cura para abençoar São Tomé em colaboração com as igrejas de São Tomé de 14 a 17 de maio de 2025 no estádio 12 de julho a partir das 17 horas todos os dias. É a grande campanha das campanhas. Haverá também uma conferência para pastores e obreiros com o evangelista Dag Heward-Mills no dia 15 de maio a partir das 8 horas da manhã. Durante a campanha Jesus que Cura, a salvação é pregada, Jesus é exaltado, os coxos andam, os surdos ouvem e os cegos recuperam a visão. Venham em grande número e vocês serão abençoados. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.